Inclusive, tem um destaque que quero chamar a sua atenção, porque a Polícia Militar de São Paulo continua prendendo detentos que voltaram a cometer crimes durante a saidinha de Natal. Vamos acionar a nossa reportagem. Misael Mainetti chega ao vivo, vai trazer os detalhes para a gente desse balanço feito até aqui. Misael, seja muito bem-vindo, ótima noite a você, se ele estiver disponível e a direção puder colocá-lo em tela comigo, porque a gente vai querer saber exatamente qual é o monitoramento que nós estamos acompanhando, quais são os números. Misael, quantos deixaram a cadeia e quantos já voltaram mais cedo para trás das grades em razão da reincidência no cometimento de crimes? Bem-vindo, boa noite. Oi, Caniato, muito boa noite para você e para todo mundo que acompanha a programação da Jovem Pan Pingos nos Is. 20 pessoas já foram presas, eles que saíram dos presídios na chamada saidinha de Natal e cometeram novos delitos. Então a informação que a gente tem é de 20 beneficiados presos em flagrante. E esse número, ele compreende desde a última terça-feira, no dia 23, até ontem, domingo de manhã, dia 28. Quais são os crimes que essas pessoas que já são condenadas por outros crimes, quais são esses crimes que eles cometeram? Envolvem tentativa de estupro, homicídio, roubo e furto a residências. Vamos dissecar, explicar quais crimes foram esses. Por exemplo, no dia 26, sexta-feira, em Dayatuba, interior de São Paulo. Um preso monitorado por tornozeleira eletrônica roubou um veículo, manteve um idoso sob cárcere e armado, ele obrigou a vítima a sacar dinheiro. O idoso foi encontrado, passa bem, foi encontrado em Sorocaba, o suspeito foi preso em flagrante. Outro crime, Taubaté, interior de São Paulo, os PMs abordaram um beneficiado pela saída temporária. Ele foi reconhecido por uma vítima por tentativa de estupro. Na mesma cidade, mesmo dia, a Polícia Militar também prendeu outro detento na saidinha. Nesse caso, ele estava aí tentou matar uma pessoa, tentativa, portanto, de homicídio. Além disso, nos 2 primeiros dias da chamada saidinha de Natal, ao menos 4 homens foram detidos por casos de violência doméstica. A gente tem 994 infrações às regras da saída temporária. Então a gente vê aí vários tipos de crimes cometidos, inclusive contra mulheres, crimes esses, feminicídios ou envolvendo mulheres que aconteceram nos últimos meses, tomaram o noticiário pela barbaridade. Conversei agora há pouco com o Guilherme Derrite, deputado federal pelo PP, ele que é ex-secretário de Segurança Pública, porque ele fez uma publicação falando dessas prisões, disse que para o ano que vem o projeto além de tentar o Senado continuar tentando endurecer as leis e também endurecer as leis em relação às saidinhas. E aí ele fez uma publicação onde ele fala sobre não ser difícil prender, mas ser difícil manter preso. E ali ele também escreve o seguinte, que a polícia prende, as vítimas pagam o preço e o Estado segue apagando o incêndio. Segurança Pública exige responsabilidade. Quem agride mulher não pode estar nas ruas. É a publicação do deputado federal Guilherme Derrite, do PP. E Segurança Pública, trouxe essa fala dele porque Segurança Pública é realmente o tema número 1 das eleições do ano que vem. Tema que já começa agora com força total. E a gente vai ver esse tema sendo usado muito pela direita e a gente já vê um movimento também da esquerda usando esse tema para chegar até o eleitor no ano que vem. Mas a gente vê realmente a população, pelo menos grande parte da população nas últimas pesquisas, apontando esse como um medo principal. Segurança Pública realmente em xeque, as pessoas se sentindo inseguras. A gente segue acompanhando os números da chamada saidinha de Natal também. Caniato, volto com você no estúdio. Legal, Misael Mainetti trazendo todos os detalhes. Até aqui, Polícia Militar prendeu 20 detentos que cometeram crimes durante o benefício da saidinha de Natal. Obrigado, Misael. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Bom trabalho para você. Importante lembrar que cerca de 30 mil presos receberam esse benefício. E as pessoas se perguntam, pera lá, mas o Congresso não tinha aprovado aquela proposta que restringia a saída temporária de presos, que tinha acabado com esse benefício? Então, essa lei foi aprovada, só que ela não pode ser aplicada aos detentos que já cumpriam a pena
antes da entrada em vigor dessa lei. Por essa razão que a gente volta a noticiar a cada data festiva esse tipo de situação. Começar com o Roberto Mota. Parece notícia velha, mas não é, Mota. Mais uma saidinha de Natal, novos crimes sendo cometidos. Velha é a tolerância que esse país tem com criminosos, né, Caniato? A saidinha é um benefício imoral, que não tem nenhuma lógica. Esse benefício, com muitas aspas, é baseado na ideia de que a convivência social ajuda na recuperação do criminoso. Mas, olha, o criminoso já estava no convívio social quando ele escolheu cometer o crime. Compreenderam? Ele já estava na sociedade. Ele cometeu o crime e aí ele foi preso. E aí inventaram que se ele tiver a chance de sair da cadeia durante as saidinhas, isso vai acelerar a recuperação dele. Vocês podem procurar aí por estudos ou estatísticas que sustentem isso. Boa sorte, quando encontrarem, mandem uma mensagem aqui para o Pingos nos Is. O benefício da saidinha é um tapinha nas próprias costas, que é dado pelos ideólogos que assumiram o controle do sistema de justiça criminal no Brasil. E o preço, como a gente viu nessa reportagem, quem paga são os cidadãos de bem. Durso, você é o operador do direito aqui da bancada. Queria a sua análise e reflexão a respeito dessa notícia, a expectativa da sociedade quando acompanha o trabalho feito pelos nossos congressistas, né? Aí os veículos de comunicação acabam noticiando fim da saidinha temporária. Mas daí chega uma data festiva, a gente acaba trazendo essas informações. E aí tem que explicar, não, mas a saidinha é aprovada, o fim da saidinha não vale para aqueles que já cumpriam pena, enfim. E aí as pessoas se perguntam, poxa, mas é assim? Não dá para mudar a legislação? Dá, Durso? A legislação, Caniato, ela foi mudada. O problema é que quando foi levado o debate ao judiciário para perguntar pode retroagir ou não, o judiciário aplicou aquela regra que quando vem a nova lei para agravar a situação do réu, ela não retroage, só para beneficiar, que é previsão legal. Mas aí, lógico, a população imediatamente questiona, fala, poxa, mas tem tanta coisa que quando chega lá no Supremo, aquilo é interpretado de maneira mais flexível, porque nesse caso, que tira um benefício que a população clamou e chegou no Congresso Nacional e foi aprovado, porque não dá para retroagir para alguns crimes, para crimes graves, crimes de indivíduos envolvidos com facções criminosas, para alguns casos. Não, a regra aplicada no judiciário foi que não retroage para ninguém e a partir da aprovação da nova lei, aqueles novos presos não terão direito a saidinha. Então, se a sua pergunta é, daria para mudar alguma coisa? A resposta é que sempre dá. No Judiciário do Brasil, sempre dá. A interpretação não é legalista e ela é muito subjetiva. Segundo ponto, Caniato, quando nós pensávamos na situação da saidinha, ela mostrou-se no Brasil absurda. Por quê? Porque o indivíduo que goza desse benefício, ele já está em regime semiaberto. O que significa isso? Significa que se ele tem emprego, ele está de segunda a sexta-feira na rua. Ele sai, mas normalmente não comete crime ou não descobrem que comete, porque não há esse tipo de conduta, porque se ele fosse descoberto, ele imediatamente regrediria de regime, indo para o regime de prisão fechado. Mas não. E os criminosos que saem de segunda a sexta-feira, se tem trabalho, aproveitam da saidinha para aí sim fugir e cometer crimes. Parte, claro, mas é uma parte relevante. É uma parte que o Estado está colocando nas ruas e estão afetando a vida da população no momento em que o tema principal que afasta ou assusta a população é segurança pública. Então, se a gente está debatendo segurança pública, a gente tinha que rediscutir a questão da saída temporária para essa aplicação retroativa que seria possível se o judiciário aplicasse, que seja para alguns casos. Nós estamos vendo indivíduos que estão saindo aí cometendo tentativa de estupro, cometendo crimes graves e nada é feito. Simplesmente a gente assiste a dizer, o Congresso já fez alguma coisa e daqui a 20 anos ou daqui a algum tempo não teremos mais saída temporária nenhuma no Brasil. Mas até lá, a população fica à mercê da conduta
desses criminosos que aproveitam desse benefício não para ressocializar, mas para voltar para o crime. Pois é, você, Dorgan, sua análise e reflexão a partir da divulgação desse balanço, detentos que foram presos cometendo crimes durante esse benefício. Não, a saidinha é um fracasso colossal ali, a gente percebe todo final de ano isso, e é um erro, né? É um dos grandes erros ali da lei de execução penal ali. Outro erro, a audiência de custódia tem que ser remodelada, porque ela está... A gente ouve em relatos nacionais ali de meliantes ali que voltam para a audiência de custódia 10, 12, 15 vezes e voltam para a rua, são presos em flagrante, entendeu? É um grande erro, né? A saidinha é um erro, né? Porque ela não, na verdade, ela não tem muito sentido, né? Parece que é um gesto ali com o preso, né? Olha, estamos sendo legal de te liberar ali no fim do ano para você voltar, mas assim, do ponto de vista de números, ela não tem nenhum efeito. A visita íntima já tem algum tipo de resposta, porque ela está muito correlacionada ali com a questão ali de dentro do presídio, né? Do nível de tensão. Aí até que tem uma discussão da visita íntima. Agora, a saidinha, ela é um absurdo, né? Ela tem que ser... A tentativa do Congresso de acabar com ela, infelizmente o judiciário foi lá, colocou isso, que só daqui para frente, só de quem for preso de agora para frente é que não vai ter direito à saidinha. Isso é um absurdo. O Brasil já tem não sei quantos mil detentos, eu não sei se chega já a milhões, eu acho que não, as cadeias, mas assim, é uma coisa absurda. Você tem ali, você está jogando mesmo no regime semiaberto, que é a maioria ali, né, da saidinha, você está colocando um monte de pessoas em risco no final de ano. Vindo para cá, aqui na região da Jovem Pan, você tem uma série de viaturas da polícia em vários lugares, muito mais do que em semanas mais movimentadas da cidade, simplesmente porque a polícia sabe que tem uma série de meliantes na rua. Então, assim, a saída é um grande erro, tem que ser revisto. É o que o Durso falou, ele precisa algum tipo de decisão judicial. Eu não sei se o Congresso tem a capacidade também de colocar retroativo. Eu acho que não, eu acho que daí o Judiciário possivelmente vai declarar isso inconstitucional e daí vai virar uma ação de inconstitucionalidade, mas a discussão ela tem que ser feita, porque esse benefício é um fracasso, assim como a audiência de custódia, ela tem que ser totalmente revista. Para alguns casos, ok, claro, mas para outros ela não tem nenhuma condição. É isso que eu estou te falando. Outra coisa, em pesquisas nacionais, 80% do brasileiro é contra a saidinha. Eu não entendo. O judiciário também na contramão da vontade do povo, né? Também o judiciário se fecha ali, às vezes, num castelo ali que não ouve ali o desejo da população, né? É um grande erro. Quando o Dorgan questionou a possibilidade do Congresso tomar decisão para que a medida retroagisse, o Durso fez uma sinalização de positivo, tiro curto. Quer só confirmar a informação, Durso? Eu fiz o positivo porque ele disse, mesmo que o Congresso colocasse, o Supremo declararia a inconstitucionalidade. Porque mesmo que nós mudemos a lei da lei penal não retroagir, ou retroagir, mesmo sendo uma situação mais gravosa ao preso, Caniato, voltaria a esta regra, que seria dali para frente de novo, porque é uma previsão que está amparada no princípio da legalidade. Isso significa que, quando o indivíduo foi condenado, aquela lei à época vigorava. Deixa eu só trazer um complemento, só para a gente encerrar a discussão, porque um homem de 43 anos que cumpria a pena e estava nessa saída temporária, ele foi preso em flagrante na madrugada de quinta-feira, suspeito de invadir a casa de um casal de idosos e tentar estuprar uma mulher de 89 anos no bairro Vila Nunes, em Lorena, que é uma cidade no interior de São Paulo, caminho do Rio de Janeiro já. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito entrou na residência por volta das 2h30 da manhã e passou a exigir dinheiro dessas vítimas. Durante a ação, ao tentar agredir a idosa, o casal reagiu. O marido de 90 anos entrou em luta corporal com o intruso e conseguiu afastá-lo com golpes de muleta. Na fuga, o suspeito feriu a mão do idoso com uma tesoura e deixou o local.
A polícia militar foi acionada e as vítimas foram levadas ao pronto-socorro para atendimento médico. Após as buscas na região, o homem foi localizado, detido e encaminhado à delegacia de Lorena, onde permanece à disposição da justiça. Você, Motas, esse na verdade é um caso mais para ilustrar, né? Porque muitas pessoas talvez pensam, ele cometeu um pequeno delito, sei lá, ficou até além do horário que poderia na rua, ou ficou embriagado, ou foi por uma casa de entretenimento de adultos, né? Algo que ele não poderia fazer, mas não. A gente tem, nesse caso, uma situação bizarra, né? A tentativa de estupro de uma idosa, de 89 anos. Enfim, só para a gente fechar essa discussão, a expectativa da população sobre o que fazem as autoridades para coibir a criminalidade, e há uma sensação sempre de frustração, né, Mota? A gente acaba repetindo aqui algumas frases, talvez de efeito, mas a polícia prende, a justiça solta, enfim, a gente repete, outras pessoas repetem, mas acaba sendo a pura realidade, né? Quando eu comecei a estudar esse assunto, Canhato, como leigo, eu não entendia nada sobre o funcionamento do sistema de justiça criminal, a sensação que eu tinha era essa, que no Brasil reina a impunidade. Depois de muito tempo estudando esse assunto, deixou de ser uma sensação e se transformou em uma certeza. A gente frequentemente vê aqui na mídia, quando alguém é vítima de um crime violento, bárbaro, nós vemos os familiares dando entrevista e geralmente eles falam variações da mesma frase: não, eu não quero vingança, eu só quero justiça. E essa justiça nunca vem, porque o sistema de justiça criminal do Brasil tem o foco no criminoso. Não existe crime que o criminoso brasileiro cometa que o impeça de um dia retornar às ruas. Alguns deles ficam pouquíssimo tempo e já voltam às ruas para cometer exatamente o mesmo crime. E o que a gente vê é um discurso ideológico sem absolutamente nenhuma sustentação na realidade. Eu mostro isso no meu livro A Construção da Maldade, com dados, com fatos, com números. O que acontece no Brasil é um massacre. Os criminosos têm carta branca para atuar. Imaginem como se sentem os policiais e aqueles do sistema de justiça criminal, que o Brasil tem muitos promotores, procuradores de justiça, magistrados, que enfrentam todos os dias essa luta só para ver autoridades do Estado dizendo com orgulho que ainda bem que existe a audiência de custódia, que solta 50% dos criminosos presos em flagrante pela polícia.